Deus seja sempre louvado. Hoje é dia 25 de fevereiro de 2024. Deus pôs no meu coração a sua palavra, no livro de Hebreus, capítulo 12. Aos Hebreus, capítulo 12, versículo 12. Diz assim a palavra de Deus: Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Aqui está, meus irmãos, a palavra de Deus, que nos exorta a tornar e a levantar as mãos cansadas. Você pode estar cansado hoje, sobrecarregado, sobrecarregada, talvez passou por tantas lutas e por tantos embates na terra, adversidades, como passou o apóstolo Paulo, por lutas, combates por dentro, aflições na alma. Assim estava também, meu irmão, ouvinte e minha irmã, Moisés. Suas mãos eram pesadas, mas tinha 2 servos de Deus ali que seguraram as suas mãos para que Josué guerreasse lá embaixo contra os inimigos. Cada um segurava o seu braço de um lado e levantavam as mãos de Moisés para o alto. E quando as mãos de Moisés estavam levantadas, Israel prevalecia, Josué vencia os inimigos. Quando as mãos de Moisés, os seus braços eram abaixados, então os inimigos prevaleciam e venciam o povo hebreu. A exortação do Senhor nos diz para tornar a levantar as mãos cansadas. Faz tempo que você já não ora mais. Teus olhos estão secos. É uma figueira seca que não tem frutos. Então faz tempo que você já não levanta as suas mãos para o alto, porque estão cansadas. Será que você já está cansado de tanto orar, ou ainda não orou? Ou está desfalecendo no caminho, sem forças, olhando para o lado esquerdo, olhando para o lado direito, olhando para um, olhando para o outro? Esse mesmo capítulo, meus irmãos, esse mesmo capítulo, a palavra de Deus nos ensina, lá em cima no versículo 1, portanto nós também pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Há uma carreira para nós. Há uma vida eterna para todo aquele que persevera no caminho. Um caminho que vai ter espinhos, que vai ter pedras, que vai ter lugares escorregadios, como passou o salmista, o sacerdote Asaf, que via os ímpios que seguiam por um caminho que nada de ruim lhes acontecia, mas diz que Deus lhe colocou em caminhos escorregadios. Então Asaf viu esse caminho escorregadio. E Asaf também quase que se escorregou. Quase caiu porque olhou para o homem, para o ímpio. Asaf olhou para o ímpio e disse que se tornou bruto, embruteceu, lá no Salmo 73. Asaf embruteceu. O coração dele já não estava mais quebrantado como o coração de Davi, no Salmo 51. Mas embruteceu. Ele já não desejava mais a presença de Deus como a corça ansiava pelas águas. Mas ele olhou para o homem. Asaf olhou para o homem e viu que eles não tinham sofrimento. Mas Malaquias diz que há um memorial está ali guardado, que Deus colhe as nossas lágrimas no seu odre. E Asaf olhou para o ímpio, para a prosperidade dos maus, e viu que nada de ruim lhes acontecia, e quase que ele se desviou. Faltou pouco para ele se desviar.
Aqui no versículo 2 diz, olhando para Jesus. Temos que olhar para Jesus, porque Pedro, quando tentou andar sobre as águas, aliás, ele andou um pouquinho sobre as águas, mas começou a afundar. Ele olhou para a tempestade, ele olhou para as adversidades ao seu redor, e aí começou a naufragar, começou a se afundar na água. Senhor, salva-me! E o Senhor Jesus o tomou pela mão. Olhe para Jesus, não olhe para o homem. Não olhe para a imperfeição do homem. Não olhe porque aquele está lá, o outro está aqui. Não olhe para isso, meu irmão. Ore pelas pessoas. Ore por elas e olhe para Jesus. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Pai, está consumado. Cristo consumou, meus irmãos, a obra no madeiro da cruz. Entregou, rendeu-lhe o seu espírito. Pai, está consumado. Pode me levar, Pai. Pode tomar o meu espírito. Meu corpo entreguei no madeiro da cruz. Derramei todo o meu sangue. Assim foi o Senhor Jesus. Entregou-se. Foi derramado o seu sangue no madeiro da cruz. Foi derramado o seu sangue no madeiro da cruz. E ele entregou o seu espírito ao Pai. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta. Cristo suportou a cruz, suportou o sofrimento por amor de nós, por amor do Pai, pelo gozo que lhe estava proposto, pela alegria eterna que ele ia ter novamente. Talvez você foi afrontado, afrontada, e não consegue mais levantar as mãos, porque brotou no teu coração a raiz de amargura, e isso te enfraqueceu. Raiz de amargura enfraquece, e ela contamina os ouvintes. Ela não contamina só a pessoa que está amargurada, mas a raiz de amargura contamina todos que estão à sua volta. Aqui está escrito nesse mesmo capítulo 12 de aos Hebreus. Aqui diz que Cristo, que ele desprezou a afronta, desprezou o sofrimento, desprezou o escárnio, o julgamento, desprezou o tapa que ele levou no rosto. Profetiza quem é que te bateu. Deram um vinagre para o Senhor Jesus beber. Puseram uma coroa de espinho, não foi uma coroa de ouro. Foi uma coroa de espinhos que sangrava os seus capilares, que sangrava a sua cabeça, suas costas estavam todas desfiguradas, porque foi chicoteado, que havia pedaços da sua carne que foi cortada pelos chicotes. Cristo foi surrado, Cristo foi praticamente espancado pelos chicotes, e ele suportou a cruz. Suporte a cruz. Suporte aquilo que você está passando por amor do teu Senhor, por amor de Cristo. É só mais um pouquinho de tempo, porque o que há de vir virá e não tardará. Suporte um pouquinho de tempo, porque o choro, os teus sofrimentos está durando esta noite, está durando este tempo, mas a alegria virá pela manhã, a alegria vai vir da tua vida, o gozo virá da tua vida. Cristo suportou o sofrimento da cruz pelo gozo que lhe estava proposta. O gozo é uma alegria incomparável, é um júbilo, é uma alegria sem par. Nada se compara neste mundo com a alegria eterna, que a Bíblia descreve como um gozo, uma alegria sem fim, meus irmãos. E Cristo suportou a cruz, desprezando a afronta. Despreze quem está te afrontando. Cristo está vendo o teu sofrimento. Cristo, Senhor Jesus, está vendo o que você está passando na tua casa, com a tua família, no seu trabalho, as perseguições que você tem passado. Cristo também passou. O Senhor Jesus foi perseguido, foi desprezado. Isaías 53 diz que ele foi desprezado. Olhavam para ele, tratavam ele como nada. Veio para os seus, povo judeu,
E os seus não o receberam como rei, como Senhor, como Salvador. Desprezaram ele. Desprezaram o Senhor Jesus. Crucificaram ele. Os nossos pecados levou Cristo para a cruz. Os nossos pecados fez com que o nosso Mestre e Senhor morresse. Cristo morreu por causa dos nossos pecados. Ele deu-se a si mesmo. Ele deu por nós a sua própria vida, por nossos pecados. Ele nos comprou com o seu sangue precioso. Suportou a cruz, por isso hoje estamos de pé. Por isso hoje estamos servindo o Senhor, nosso Rei, porque Ele suportou a cruz por amor a nós. Ele suportou a cruz, Ele deu a sua vida por nós. O que você está passando hoje, essas lágrimas, o Senhor está colhendo no seu odre. Suporte mais um pouquinho de tempo, olhe para Jesus. Não se preocupe se alguém está te desprezando, está te humilhando, está te perseguindo, está te caluniando, mas confie no Senhor teu Deus. Confie no Senhor, levante essas mãos que estão cansadas, esses joelhos trôpegos. Está sem força de levantar? Levante, que por esta palavra, que Deus venha te levantar, pela pregação do Evangelho. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, ela não volta vazia, mas ela prosperará naquilo pela qual ela foi enviada. Levanta-te, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te esclarecerá. O Senhor vai te levantar, está te levantando, está te fortalecendo, como Moisés foi fortalecido. Deus não deixou Josué sozinho não, mas levantaram os dois braços de Moisés e prevaleceram contra os inimigos. Até o sol parou para Josué. O que Deus não pode fazer pela tua vida? Se Ele parou o sol para Josué, parou o sol, parou a lua, Deus faz todas as coisas. Deus faz todas as coisas. Ele peleja por nós. Não está perdida não essa batalha, essa luta que você tem passado não está perdida não, não está perdido. Deus tem visto as tuas lágrimas, no tempo dele virá. No tempo do Senhor Ele virá te socorrer. Suportou a cruz, desprezando a afronta. E o que aconteceu com o nosso Senhor? Assentou-se à destra do trono de Deus. E Estevão viu ele. Estevão viu o Senhor Jesus de pé. Estevão estava sendo apedrejado, mas ele viu o Senhor Jesus. Isaías também viu um alto e sublime trono no capítulo 6. Ele viu o Senhor Jesus, viu os serafins cantando Santo, Santo, Santo é o Senhor. Ele viu o Senhor Jesus, ele diz, ai de mim que estou perdido, os meus olhos viram o Rei, o Senhor Todo-Poderoso. Que vai ser de mim agora? Eu vi o Senhor Jesus, eu vi o Rei. Ai de mim que estou perdido, sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas veio uma brasa, o anjo trouxe uma brasa numa tenaz, tipo de um alicate, e trouxe essa brasa tirada do altar e tocou nos lábios de Isaías, e o seu pecado foi perdoado. Olhe para Jesus. Considere aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Não desfaleça, mas considere o que o Senhor Jesus fez por você, por mim e por nós. E siga e caminhe. Versículo 4 diz, ainda não resististe até o sangue, lute com toda a sua força. Lute combatendo contra o pecado, ele fica ao derredor tentando. Mas lute, meu irmão e minha irmã, lute contra o pecado, seja forte e corajoso. A carreira que nos está proposta, diz o apóstolo Paulo, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, e que as aflições do presente século não se compara com a glória que em nós há de ser revelada. Então resista até o sangue, resista, fuja da tentação, fuja do pecado, santifica a tua boca, santifica os teus olhos, santifica a tua mente, o teu coração. E fuja das tentações, fuja desse prato que Esaú aceitou. Fuja de tudo isso.
E aqui no versículo 5 diz: E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque Deus corrige nós, meus irmãos. O Senhor nos corrige para o nosso bem, para o nosso amadurecimento, para o nosso aperfeiçoamento. Às vezes Deus permite uma perseguição no trabalho, no serviço, ou na vizinhança. Às vezes permite até um animal que tira a tua paz ali por anos. Por anos Deus permite um animal que tira a tua paz. Sabe por quê? Para te purificar. Deus purifica no fogo. Esse fogo não é um fogo físico. É o fogo da aflição. É o fogo da perseguição. É o fogo do sofrimento. É um fogo que vai queimando, purificando. O ouro é purificado no fogo. E às vezes Deus nos leva para esta purificação, para nos limpar do pecado, para nos limpar da sujeira, para nos limpar de tudo aquilo que afasta Ele de nós. E Deus permite as perseguições. Permite que o cachorro do teu vizinho te perturbe. Ele permite que alguém te persegue. Ele permite que você passe um tempo, às vezes sem ter até o que comer. Ele permite que o carro quebra. Ele permite que venha o desemprego. Deus permite as situações que existem na nossa vida para nos purificar. A tua vara e o teu cajado nos consolam. Ele trabalha na vida da ovelha, tira os carrapichos e vai limpando, purificando. Assim que Deus faz conosco. Eu sou testemunha de tudo isso que eu estou falando, meus irmãos. Já fui purificado por Deus. Deus já tratou com a minha vida. Já passei por muitas provações na minha vida. Já passei pelas correções do Senhor e eu sei o que eu estou falando. Sei como Deus trabalha e como Deus nos corrige. E talvez você esteja passando por isso. Tantas dificuldades, enfermidades, lutas, desemprego, falta de dinheiro, escassez. É o ourives trabalhando no ouro. É Deus purificando a tua vida. Dê graças a Deus, porque aquele que Deus corrige, Ele trata como filho. Mas aquele que está sem correção, como Asaf, o sacerdote no Salmo 73 viu. Salmo 73, Asaf via que a prosperidade dos ímpios, que eles prosperavam. Ímpios é aqueles que não têm temor a Deus. Ímpios são aqueles que se desviaram, que conheceram a palavra de Deus, mas desprezaram. E ele via a prosperidade deles. Tudo ia bem para eles. Mas por que o sacerdote Asaf sofria? Por que Asaf sofria? Porque ele era servo de Deus, ele era sacerdote, o servo de Deus. Por que o Senhor Jesus sofreu? Porque ele é filho de Deus. E ele teve uma missão aqui nesta terra, de pregar o evangelho, de entregar a sua própria vida por nós, de fazer a vontade de Deus. Sabe qual é a glória que ele deu para o Senhor Jesus, para Deus? A glória que Cristo deu para Deus foi fazer a vontade de Deus. Glorifiquei-te na terra, consumando a obra que me destes. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, Cristo falava para os seus discípulos. Certa vez, no capítulo 6 de João, muitos desistiram de seguir o Mestre. Duro é este discurso, porque eles só queriam o pão. Eles só queriam os bens materiais, mas não queriam a cruz de Cristo. Não queriam sofrer as pisaduras de Cristo. Não somente crer nele, mas padecer por ele. É a vida do servo de Deus, que Deus trata na nossa vida para nos purificar. Purifica na fornalha da provação, da aflição. Deus nos purifica a cada dia para tirar as imperfeições, para queimar, limpar todo o pecado. Ele trata nós como filhos. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Como um pai corrige o seu filho. O filho, não vá por este caminho. O pai vai dar umas palmadas em você. Não faça isso, meu filho. Não é porque o pai não ama o filho. É porque ele ama o filho, ele corrige. Ele corrige o filho. Não faça isso, meu filho. Às vezes o pai não dá certas coisas para o filho porque o filho está em desobediência. Agrada ao Senhor com as tuas obras.
Agrada ao Senhor com as tuas boas obras e Deus vai te recompensar. Agrada ao Senhor. Não te estribes no teu próprio entendimento. Confia no Senhor teu Deus. Deixa Ele aplanar os teus caminhos. Deixa o Pai te corrigir com o espírito de brandura, com a vara de amor, como diz o apóstolo Paulo. Deixa Deus trabalhar na tua vida, no teu caráter, santificar a tua boca, santificar as tuas mãos que tem digitado, escrevido em redes sociais, que tem feito aquilo que não agrada a Deus. Deixa Deus trabalhar na tua vida e você vai parar de semear contenda entre irmãos. Você vai parar de fazer fofocas. Você vai parar de tratar mal o teu semelhante. A orar por eles, por aqueles que te perseguem. Deus vai te deixar manso, como deixou manso Moisés. Moisés sofreu por 40 anos antes de ir para o deserto, junto com o povo hebreu. Moisés tinha tudo no palácio, mas ele renunciou tudo aquilo. Renunciou toda aquela riqueza para sofrer com o povo hebreu. Ele tinha matado um egípcio, mas ele sofreu por isso. 40 anos longe lá do Egito. 40 anos no deserto. E depois mais 40 anos no deserto com o povo hebreu. E depois não entrou na terra de Canaã. Ele subiu no monte. Ele só avistou a terra. Ele avistou a terra de longe. E Deus falou: Moisés, morre ali. Sobe ali e morre ali, Moisés. Morre aqui neste lugar. Que Deus tinha planos maiores para Moisés. E um dia Deus levou Moisés lá para o monte da transfiguração. Ali apareceu Moisés, apareceu Elias, que não provou a morte. E o Senhor Jesus estava ali. E a voz dos céus, a voz de Deus disse: Este é meu filho amado. A ele ouvi. Oh, meus irmãos, a carreira que nos está proposta, suporte a cruz, suporte as perseguições, suporte o desprezo, suporte um pouquinho este sofrimento, que tudo vai passar na tua vida. Levante as tuas mãos trôpegas, as tuas mãos fracas, sem forças, os teus joelhos trôpegos e volte a caminhar, volte à prática das boas obras, volte ao primeiro amor, volte para o teu Deus, volte para o teu Deus, meus irmãos. Volte para o teu Deus. Oh, glória a Deus. Santo, santo é o Senhor. Oh, glória, glória a Deus. Vamos orar a Deus, meus irmãos. Oh, santo, santo é o Senhor. Sentimos a tua presença aqui neste lugar, Senhor. Oh, glória, glória a Deus, Pai Santo e glorioso. Oh, santo Deus, dá força para esta pessoa que está com as suas mãos fracas, sem forças, meu Pai. Como estava ali Moisés, sem forças, meu Pai, mas tinha 2 servos teus que seguravam os seus braços, meu Pai. E Josué vencia o inimigo, ó Deus querido e santo. Fortalece este teu servo, essa tua serva, este que caiu, este que está fraco, sem forças, meu Pai. Levanta novamente esta pessoa, meu Deus e meu Pai. Fortalece cada um que ouviu a tua palavra neste dia de hoje. Em nome do Senhor Jesus. Amém.